Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou e esteve ao nosso lado em todo o tempo. Mesmo em meio a muitas circunstâncias, o Senhor não desiste de nós. O grande problema é que as pessoas desistem. Seja você aquele que não desiste, porque Deus não vai desistir de você. Seja você aquele que não desanima, porque Deus não vai te abandonar. Seja você aquele que não recua, porque Deus não vai te esquecer em nenhuma ocasião. Seja você aquele que não desanima, porque Deus não vai se esquecer das promessas que fez sobre a sua vida. Seja você aquele que não se abala. Aliás, antes de mais nada, lembre-se, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Isto quem diz não é o Alexander, é a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como aquela montanha lá em Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Seja você aquele que não se abala e creia na palavra. Seja você aquele que não desiste, porque confia no Senhor dos Exércitos. Seja você aquele que não recua, porque está firme nas promessas. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor. Liliane Henrique, Daniane Melo, Tata Silva, Sandra de Souza Lima, Aninha Fonseca, Socorro Costa, G. Salles e Francinete Ferreira. Deus te abençoe. Seja você aquele que não desiste. Se você abrir a sua Bíblia e examinar as Escrituras, você vai encontrar a instrução deixada por Deus. E Deus, na sua palavra, Ele fala conosco. E tem gente que consegue dizer que Deus não fala. Abra a palavra. Abra a palavra. Abra a palavra. Porque os que confiam no Senhor, isso é quem diz é o Senhor, no Salmo de número 125. São como um monte de Sião, não se abala, mas permanece firme para sempre. Permanece firme para sempre. Fica firme. Inclusive, você pode me ajudar? Nesta noite de sábado, 28 de maio de 2022, vamos convidar mais pessoas? Vamos convidar? Vamos fazer isso juntos? Que tal dispararmos? Você está comigo pelo Instagram? Vamos disparar os aviõezinhos? A única setinha que o crente pode mandar para o outro é essa aqui. O convite para ouvir a palavra, para orar e se deliciar, se banquetear na presença do Senhor. Vem comigo, vem comigo, vamos compartilhar. Faço isso com você agora. Vamos convidar pessoas. Você que me acompanha pelo Facebook também pode fazê-lo, compartilhando a transmissão ao vivo, convidando outras pessoas para também estarem conosco por aquela plataforma. Afinal de contas, quanto mais pessoas nós pudermos alcançar com esta palavra, mais o nome do Senhor será glorificado e edificadas serão as vidas que são tão preciosas aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, desde já, te pedir que você me ajude. Neste momento, compartilhe, convide indistintamente todas as pessoas que você puder, sem fazer sequer acepção de pessoas, para que possamos alcançar
a maior quantidade possível de vidas com a palavra de Deus, nesta noite de sábado, neste maravilhoso final de semana que o Espírito Santo preparou para nós. Será que você pode fazer parte dessa obra comigo? Será que você pode vir comigo? Fazer parte desse ministério? Você é parte desse ministério. Quem disse que não? Sônia Célio Bernardo, Ângela, Josefa Salvina, Francisca Lima, Elioenai, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Cada um de vocês, seja bem-vindo. Reginaldo Santos, Maria Livanete, seja bem-vindo. Maria Augusta, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Elisângela Duarte, Lourdes, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar na sua vida e através da sua vida. Sim, Ângela Lazzi, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que você possa alcançar outras pessoas comigo, através da palavra de Deus. Não se abale. Não se abale, meu irmão. Não se abale, minha irmã. Você que me acompanha nesta noite, seja através do Facebook, seja através do Instagram ao vivo, ou seja mais tarde, em algum outro momento que você estiver ouvindo estas palavras. Não se abale, porque os que confiam no Senhor, isto quem diz é a palavra de Deus, não é o Alexander. Salmo 125, versículo 1. São como um monte de Sião, não se abala. Não se abala. Não se abala. Não se abale. Não se desestruture. Não se desespere. Benedito Macedo, bem-vindo, Deus abençoe. Não se angustie. Não entre em pânico. Não se apavore. E finalmente, palavra que o pessoal mais gosta de dizer, porque a Bíblia também diz muitas vezes, 365 vezes para ser mais exato. Não temas. Não se abale. Não se abale. Não tenha medo. Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Não fique com preocupação alguma. Fernanda, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Não se abale. Porque se você confia no Senhor, você vai firme. Não se abala, igual aquela montanha. A montanha pode chover à vontade. A montanha, pode fazer sol, pode fazer tempestade, frio, calor, a montanha não se abala. Aí muda o governo, vem a crise, vai a crise, vem a pandemia, vai a pandemia, a montanha não se abala. Vem um governo, vem o outro, veio de esquerda, depois veio de direita, o de direita, o de esquerda. A montanha não se abala. Vem a inflação, vem a crise, vem o desemprego, vem a enfermidade. A montanha não se abala. Ela permanece para sempre. Eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, não se abale. Fernanda Carla, bem-vinda, Deus te abençoe. Não se abale. Porque Deus cuida de você. Se você confia no Senhor, você não se abala. Seja como a montanha, o Monte Sião. Gilberto Bispo, bem-vindo. Deus te abençoe. Seja como o Monte Sião. Busque esta informação lá no Salmo 125. Fé inabalável é a epígrafe do Salmo 125. Não se abale. Ângela Maria Santos, bem-vinda. Deus te abençoe. Não se abale. Não se abale. Não se abale. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus te abençoe. Não se abale. Não se abale. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Bruno Oliveira, bem-vinda, Deus te abençoe. Não se abale. Não é hora de você se abalar, querido.
Não é hora de você se abalar, querida irmã. Não se abale. Confie. Creia. Não se abale. E se você conhece mais alguém que anda abalado com as situações, convide-o para estar conosco agora. Envie o aviãozinho. Eliette, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Para que esta pessoa também possa ouvir a palavra de Deus e não se abale. Não se abale. Erga a tua cabeça. Cassiane Santos, bem-vinda, Deus te abençoe. Não se abale, em hipótese alguma. Não se abale. A própria palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E nós? Nós confiamos no nome do Senhor. Não se abale. Se o inimigo, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, eu posso te assegurar que o nosso Senhor é o leão da tribo de Judá. O inimigo, ele ruge, ele faz um barulho igual ao do leão. Mas o nosso Senhor é o leão da tribo de Judá. Fabiane Mota, bem-vinda. Deus te abençoe. Não se abale. Aí você pode dizer assim, mas Alexander, tá complicado. Francivânia, bem-vinda, Deus te abençoe. Talvez você possa dizer assim, Alexander, você não tem ideia do que eu estou enfrentando. Nem você tem ideia do que eu estou enfrentando. Mas eu não posso me abalar. Eu não posso me abalar. Por quê? Porque maior é o que está em mim. E Ele não falha. Ele não mente. Ele não erra. Meire, seja bem-vinda. Gabriela, bem-vinda. Deus abençoe. Independente de quão difícil seja a situação que você vive. Maísa Vieira, seja bem-vinda. Keiciane Félix, Alessandra Pontes, bem-vindas. Deus abençoe. Independente da situação. Maria Helena de Souza, seja bem-vinda. Andréa Pereira, bem-vinda. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Não se abale. Independente da situação. Eu sei em quem eu tenho crido. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Sabe aquela montanha? Não se abala. Nada pode abalar uma montanha, queridos. Faz cara feia para a montanha, ela não se abala. Xinga a montanha, ela não se abala. Fala mal da montanha, ela não se abala. Porque ela permanece para sempre. Você pode acusar a montanha, você pode mentir a respeito dela, você pode caluniar sobre ela, ela não se abala. Vem os ventos, vem as águas, vem o calor, vem o frio, vem o sol, vem a chuva. A montanha não se abala. E os que confiam no Senhor são como um monte. Aquela montanha que aguenta a pancada. Muitas vezes nós vamos precisar aguentar pancadas. Muitas vezes nós vamos precisar aguentar aflições. A gente falou sobre isso ontem. Nossa, mas está doendo, sim. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Aflição é um sentimento permanente, um sentimento duradouro, um sentimento contínuo, persistente de dor física e emocional. Então no mundo vocês terão, nós teremos, Jesus avisou, sentimento persistente de dor física e emocional. Então vai doer. Mas não se abale. Falamos sobre isso ontem, a live está salva. Quem perdeu vai lá buscar informação. Pode assistir. Está à disposição no Facebook, no Instagram, no canal, no YouTube. Quem quiser eu também mando o link pelo WhatsApp, é só me avisar. Edna, seja bem-vinda. Jaqueline Pereira, bem-vinda. Deus abençoe. Não se abale. Ah, mas eu perdi o emprego. Não se abale. Ah, mas quebrou o meu computador. Não se abale. Lenice, seja bem-vinda. Deus abençoe. O meu também quebrou. A máquina de lavar pifou. Não se abale. A minha também pifou. O meu carro quebrou. Não se abale. O meu também. Ah, mas eu fiquei doente. O fulano de tal da minha família ficou doente. Não se abale. Aqui também.
Não se abale. Não se abale. Maratona de lives, Maísa. Domingão é para maratonar? Tá bom. Não se abale. Não se abale. Maísa está dizendo que vai maratonar as lives. Fique à vontade. Por isso elas ficam à disposição, ficam salvas. Não se abale. Ah, mas está doendo, mas não se abala. E eu vou dizer isso hoje falando sobre o apóstolo Paulo. Vou convidar você a vir para o segundo livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, você vai encontrar ensinamentos muito importantes a respeito das nossas fraquezas. Jaciara Oliveira, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Preste atenção nesta palavra. Ada, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Entenda o que Paulo nos ensina neste texto da sua carta aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo está falando aqui das suas fraquezas. Leonícia, Késia, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aqui Paulo fala a respeito das suas fraquezas. E especialmente daquilo que ele pediu a Deus. Se você examinar do versículo 7 até o versículo 10, Paulo está tratando da sua fragilidade. Mas veja o que ele fala no versículo de número 9, segundo aos Coríntios 12, 9. Então ele me disse, porque Paulo havia pedido a Deus que eliminasse a sua aflição, o espinho na carne que ele, infelizmente, enfrentava. E o Senhor disse ao apóstolo, a minha graça te basta. Essa frase todo mundo conhece e repete. Mas por quê? Por que a graça basta? Porque o poder, escute isso com muita atenção nesta noite, preste atenção, o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, mais ainda, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Queridos, sabe por que Deus permite que você tenha fraquezas? O próprio apóstolo continua dizendo aqui, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Sabe por quê? Porque as minhas fraquezas, elas abrem espaço para Deus. As minhas fraquezas, elas abrem espaço para Deus. Se eu for muito fortinho, eu não deixo espaço para Deus na minha vida. As minhas fraquezas... Dite Cabral, seja bem-vinda, Deus te abençoe. As minhas fraquezas abrem espaço para Deus na minha vida. Se eu não tiver fraquezas, não haverá espaço. Ou seja, Josélia do Monte, Isabel Cris, bem-vindas, Deus abençoe. Escute com atenção o que eu vou lhe falar. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Sim, Deus permite que eu seja fraco, mas olha o que eu vou lhe dizer. Deus te escolheu, apesar das suas fraquezas. Tem gente que questiona, duvida, não aceita, murmura, briga com Deus e foge. Porque feito galinha da Angola, sabe aquela história? Eu tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eli Dantas, bem-vinda, Deus te abençoe. Não seja crente do tipo galinha da Angola. Josi Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Lia Pereira, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Apesar das suas fraquezas. Porque as suas fraquezas, Neide Santos, bem-vinda, Deus te abençoe. Elas abrem espaço. Gabriela, bem-vinda, Deus abençoe, Gabriela Rocha. Para Deus atuar na tua vida.
O poder de Deus, ele se manifesta, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não se abale. Deus, quando escolheu Alexander, ele escolheu Alexander sabendo de todas as suas fraquezas, e eu sou alguém repleto de imperfeições, de fraquezas, de dificuldades e limitações. Quem assiste a nossa ministração não conhece nossa história, e nem tampouco imagina quais são nossas fraquezas. Mas as minhas fraquezas não anulam, Manuele, seja bem-vinda, Deus abençoe, a escolha de Deus. Eu vou repetir. As minhas fraquezas não anulam a escolha de Deus sobre minha vida, sobre a sua vida. Sim, Ele me escolheu, Ele te escolheu, apesar das fraquezas. Então não se abale, o poder de Deus na sua vida vai se aperfeiçoar nas fraquezas. Por quê? Porque as minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Porque o homem, quando se acha forte, ele se afasta de Deus, ele acha que não precisa de Deus, ele negligencia a ação de Deus e ele quer andar sozinho. Não foi diferente com Saul, por exemplo. Quando ele percebeu que ele era grande, que ele era forte, que ele era rico, que ele era poderoso, que ele era respeitado e temido, ele se afastou de Deus. Silene Sena, bem-vinda, Deus abençoe. Enquanto ele foi humilde, ele andou na presença de Deus. Mas quando ele percebeu que ele era grande, ele então se afastou de Deus. O interessante é que Davi também foi grande, mas ele, em alguns momentos, achou que podia andar sozinho e errou. Mas ele se reconciliava com Deus. A seguir, ele reconhecia sua fraqueza. Tanto que no Salmo de número 51, por exemplo, o próprio Davi ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Cria dentro de mim, Senhor, um coração puro, porque o meu coração não é puro. O próprio Paulo, esse de quem estamos falando aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 12, ele diz numa outra ocasião, que ele era um miserável homem que sou. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus te abençoe. As minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Se não houver essa clareza, eu não alcançarei o propósito de Deus. Mas em meio a esse cenário, não se abale. As minhas fraquezas não podem me abalar, porque elas são parte da ação do Espírito Santo para abrir espaço para Deus. As minhas fraquezas não podem me abalar, elas são parte do processo para abrir espaço para Deus. Que as suas fraquezas também venham a abrir espaço para Deus agir na sua vida. Assim como tem sido comigo. Quando eu me deparo com as minhas limitações, fraquezas, imperfeições, é que eu percebo o quanto eu preciso dele. Não que eu me abale, porque os que confiam no Senhor, eles são como um monte, não se abalam. As minhas fraquezas não estão aqui para me fazer abalar. As minhas fraquezas estão aqui para abrir espaço para Deus. Porque quando eu percebo que eu sou fraco, é que eu abro espaço para Deus. E Cristo em nós é a esperança da glória. E quando eu permito que Ele venha, Ele me fortalece. Edivane Campos, Deus abençoe. Ele é que me fortalece. Então não se abale, porque Ele me fortalece. Aliás, o próprio Paulo também afirma na carta aos Filipenses: eu tudo posso. Ana Caroline, bem-vinda, Deus te abençoe. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas é nele, não é em mim.
De mim mesmo eu nada posso, mas nele eu posso todas as coisas. De mim mesmo eu nada posso, mas nele eu posso todas as coisas. Eu tudo posso nele, em mim eu não posso coisa nenhuma. Mas o poder, ele se aperfeiçoa nas fraquezas. Nunca perca isto de vista. Pastora Ednair Souza, seja bem-vinda. Deus abençoe. Agostinho, seja bem-vindo. Deus abençoe. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. As minhas fraquezas abrem espaço para Deus agir na minha vida. Nunca se esqueça disso. As minhas fraquezas abrem espaço. Examine com atenção, você verá isto na vida de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 10. 4 versículos. Em que Paulo deixa claro que o que faz dele um homem forte são suas fraquezas. Que curioso. E eu não me abalo, porque as minhas fraquezas permitem que ele seja forte em mim. Milano Cardoso, Deus abençoe. As minhas fraquezas fazem com que o poder dele se aperfeiçoe em mim. As minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Leoneide Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. As minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Querido, se eu não reconhecer que eu sou falho, se eu não reconhecer, como Davi reconhecia, Davi errava, mas ele reconhecia. Ele dizia, Senhor, cria em mim. O Salmo 51 traz uma inspiração de alguém que se quebranta. No versículo 10 ele fala, cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Teuzinha Tavares, bem-vinda. Porque as minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Quantas vezes, Tayane Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Fui chamado a falar com pessoas, a ministrar para pessoas, a orar por pessoas, a aconselhar pessoas, e eu dizia, Deus, eu não sei o que dizer. Vânia de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Eu dizia, Deus, eu não sei o que falar. Deus, eu não sei o que fazer. E pela sua infinita misericórdia e graça, Ele fala, Ele age, Ele atua e Ele opera. Já falei em tantas ocasiões e oportunidades diferentes, em tantos lugares e com tantas pessoas, dentro e fora do Brasil, atualmente, até de forma virtual. Aline Barros, bem-vinda, Deus abençoe. E houveram tantas situações em que eu dizia, Deus, eu não sei nem o que falar, nem sei por onde começar. Mas cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Na outra tradução fala espírito reto. Portanto, meus amados e amadas, nós precisamos entender. Porque tem muita gente que fala, quando eu for forte é que eu... São as minhas fraquezas que abrem espaço para Deus. Matilde Pereira, Meire Junqueira, bem-vindas, Deus abençoe. Não fuja da presença de Deus por causa das suas fraquezas. Não fuja do seu ministério por causa das suas fraquezas. Deus te escolheu conhecendo as suas fraquezas. Maricilda Miranda, bem-vinda, Deus abençoe. Deus te chamou conhecendo as suas limitações. Deus te trouxe aqui conhecendo as suas falhas. Ele não te selecionou porque você é perfeito. Porque o poder, ele se aperfeiçoa nas fraquezas.
Ele não trouxe o Alexander aqui para falar todos os dias, há 785 dias. Ele não escolheu o Alexander antes do Alexander nascer. Ele não pôs o Alexander no ministério pastoral, ainda na juventude. Porque o Alexander é capaz. Mas ele o escolheu, apesar das fraquezas. Não saia da presença de Deus por causa das suas fraquezas, porque as tuas fraquezas é que abrem espaço para Deus na sua vida. Solange, seja bem-vinda, Solange Bento. Deus te abençoe. São as suas fraquezas que abrem espaço para Deus agir. Porque se eu achar que eu sei o que dizer, vai ser o homem falando. Mas no momento em que eu digo, Senhor, eu não sei o que falar, coloca nos meus lábios as tuas palavras. Stefania Elida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Coloca nos meus lábios as tuas palavras. Então será o Senhor que vai falar, e não o Alexander. Porque as palavras do Alexander podem passar, mas as palavras do Senhor não voltarão vazias. O Senhor te escolheu apesar das suas fraquezas. É por isso que você não pode parar. Quantas vezes eu mesmo digo, Senhor, ministrar todos os dias é muito difícil. Ministrar todos os dias é muito desgastante, é muito cansativo, porque nem todos os dias você está bem. Há dias em que você está fraco e há dias em que você está ainda mais fraco. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Érica Araújo, bem-vinda. Deus te abençoe. Deus te escolheu, apesar das suas fraquezas. Não deixe o que Deus pôs nas suas mãos de lado por causa das suas fraquezas. Quando Deus te escolheu, ela sabia cada detalhe a respeito da sua vida. E mesmo assim Ele te escolheu. Você acha que Deus não viu as suas falhas? Deus não viu as suas dificuldades? Deus não viu? Daqui a pouco nós vamos orar, Josélia. Não se preocupe. Lissandra Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Quando Deus te escolheu, você acha que Ele não viu as suas falhas? Você acha que Ele não percebeu as suas dificuldades? Quando Ele me escolheu, Ele sabia. Quando Ele me ungiu, Ele sabia das minhas fraquezas. É claro que não é por isso que eu vou me render às minhas fraquezas. Porém, é nas minhas fraquezas que o Senhor encontra espaço para agir na minha vida. E quando eu abro uma live, eu sempre costumo dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não sei nem por onde começar. Sil Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Recentemente falando em alguns locais, que agora que recomeçaram as atividades presenciais, eu dizia, Senhor, eu não sei nem por onde começar. No começo deste mês, há 3 semanas atrás, eu fui chamado a falar na Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Praia Grande. E eu dizia, Senhor, eu não sei o que dizer para aquele público. Eu não sei. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Eu sou apenas um pecador. E fraco. Eu não sei o que falar. E Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele diz apenas vá. Alcineide Silva, bem-vinda. Vá, porque eu irei contigo. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Vá, porque o Senhor irá com você. Não porque você seja forte, mas porque você é fraco. Quando Deus chamou Moisés, Ele não chamou Moisés porque Moisés era forte. Ele escolheu Moisés apesar das suas fraquezas. Um homem que não sabia falar. Um homem cheio de medos, traumas, dúvidas. Deus disse a ele, vá. Eu vou com você.
as minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Eu quero dizer para você isso essa noite. Vá. Por isso que Jesus disse, ide. Isso é Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vá, e eu vou com você. Deus vai com aquele que vai também. Deus não fica com aquele que está parado. Vá. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. As fraquezas é que abrem espaço para Deus. Quando Deus colocou esta palavra em meu coração, eu digo, Senhor, esta palavra é para mim. Eu vou repartir com o povo que, primeiro, é para mim. As minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Eu digo, Senhor, não tem problema se não tiver ninguém ouvindo. A palavra é para mim. Sabe quem está preocupado com plateia? Quem quer aplauso. A palavra vem para me alimentar. Se mais alguém desfrutar do banquete, a glória é de Deus. Se não, eu recebo. Em nome de Jesus. Damiana Alves Barbosa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Dalrimar Silva, bem-vinda, Deus te abençoe. Eu recebo a palavra. E tomo posse. As minhas fraquezas. Ao contrário do que muitos pensam, o Alexander é um homem fraco. Paula Bispo, bem-vinda, Deus te abençoe. Mas as minhas fraquezas, e eu creio nisso, abrem espaço. Cesi Herr, Deus abençoe. Seja bem-vinda. As minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Se você crê, Sheila Gomes, bem-vinda, Deus te abençoe. Eu peço a Deus que esta palavra faça vida no seu coração, como fez no meu. E como de costume, as nossas lives não são longas. Não vou cansar vocês, já é tarde. Nós vamos orar para não nos estender demais. Chegou um pouco depois, assista a live do início novamente. E que Deus possa falar com você, como tem falado comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por todas estas vidas. Tantas pessoas conosco. 45 vidas hoje, neste momento. Muito obrigado, Pai, por todas essas famílias, lares, parentelas e ministérios aqui representados. Muito obrigado, Pai. Tantas pessoas para ouvirem alguém tão fraco. Pai, glorifica o teu nome através da tua palavra. E continua, Senhor, desde o primeiro dia até o dia que lhe aprouver, ministrando cura através da palavra de Deus, para cada vida que ouvir estas palavras de um homem tão fraco. E que o teu poder, como está escrito,
se aperfeiçoe nas fraquezas. E pela tua misericórdia eu te peço, Deus, olha para estas pessoas. Olha para mim. Olha para cada família aqui representada e suas necessidades. E tem misericórdia. Completa a tua obra, Senhor. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor sabe de tudo. E eu te peço, Deus, cura os enfermos. Traz, Senhor Jesus, resposta para os desempregados, para as famílias, para os lares, para os relacionamentos, para os casamentos. Ana Patrícia, bem-vinda, Deus te abençoe. Traz resposta, Senhor, para aqueles que têm pendências judiciais, em nome de Jesus. Tantos que estão conosco como estes, com os nomes escritos no caderno de oração. Estende as tuas mãos, meu Pai. Não por causa do meu nome, mas para a glória e honra do teu nome. Glorifica, Senhor, o teu nome. Que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Porque convém que tu cresças e eu diminua. As nossas fraquezas abrem espaço para Deus. E que o Senhor possa encontrar em nós o espaço para agir e fazer a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Isete, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Não se abale. Que esta palavra possa tocar o seu coração, como tocou o meu. Que o Espírito Santo complete a obra na sua vida. E que você não se abale. Porque mesmo nas suas fraquezas, Deus está presente. Lembre-se, nunca se esqueça disso. Escreva. Coloque bem grande, num lugar bem visível. As minhas fraquezas abrem espaço para Deus. Leila, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Eu fico por aqui. Me despeço na graça e na paz do Senhor, deixando um forte abraço a todos, fazendo votos de que você tenha uma noite de paz, descanso, um domingo maravilhoso na presença do Senhor. E não se abale. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Cristiane Soares, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Que Deus complete a obra na sua vida, meu querido. Que Deus complete a obra na sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Lembre-se sempre que as minhas fraquezas, as suas fraquezas, Ruth, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Elas abrem espaço para Deus. Um abraço a todos. Uma boa noite, a paz do Senhor, e que o Espírito Santo fale contigo, em nome de Jesus.
E se você crer, você vai receber mais do Senhor. Até amanhã, queridos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.